Ultraprocessado é o seguinte, é uma comida que parte de um alimento que existia, uma farinha de trigo, de milho, seja lá o que for, e que foi processado tantas vezes, por isso ultraprocessado, e aí a esse alimento foi adicionado assim, excesso de sal, açúcar, gordura e aditivos químicos, e esses aditivos servem não só para conservar o alimento, mas servem também para dar sabor, para dar cor, para dar cheiro. Então, vou te dar um exemplo, tá? O pão que você compra na padaria. Pãozinho, cada pão lugar francês. do Brasil chama de um jeito, né? Pão francês, cacetinho. Cada lugar tem um jeito. Você compra um dia, no dia seguinte... Tá seco, duro, você corta, faz torradinha, ou então, antigamente, as pessoas batiam no liquidificador, fazia farinha de rosca. Minha mãe fazia pudim de pão. Pudim de pão maravilhoso, eu amo, tem receita no Panelinha. Quem sabe, Berê, eu vou conseguir levar você para a cozinha. Enfim, ele é um pão de verdade, né? O pão que você faz em casa, que é com farinha, água, sal, fermento, ele é um pão com alimentos de verdade. Aí, no processo de industrialização, do pão, então é o seguinte, é a farinha, é verdade, tem a farinha, tem o sal, sim, tem o sal, tem a água. Só que ele precisa durar muito, esse pão. Então, a esse pão é adicionado um conservante qualquer. Esse conservante, ele tem um problema, ele deixa o pão... molenga, e ele não fica com consistência que as pessoas consistência de pão. Então, a gente precisa de um estabilizante. Aí, o estabilizante ele tem um cheiro estranho. Aí você precisa colocar um cheiro cheiro diferente. Então, você precisa colocar um aromatizante. Aí, eu estou dando um exemplo aqui, tá? Daí, o aromatizante, ele tem um gosto meio estranho. Aí, você precisa colocar um saborizante. Aí, a fórmula... que essa fórmula industrial deu uma desandada, então, além do sal, precisou colocar um monte de açúcar. E como colocou um monte de açúcar e pão não é doce, é salgado, precisou colocar mais um monte de sal. E nessas, ele virou uma coisa dura, então precisa colocar uma gordura para dar umidade para esse pão. Então, é muito interessante, assim, como é que faz para saber o que é ultraprocessado? Pega a embalagem... Esquece se está escrito assim, saudável, integral, com tempero da vovó. Você lê a lista de ingredientes. A lista de ingredientes. Se contém muitos ingredientes e nomes de coisas que a gente não tem na cozinha de casa, é um ultraprocessado. O ideal, de acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um guia fantástico, um documento oficial do país, a gente deve... evitar ao máximo os ultraprocessados, e aí as pessoas falam assim, mas aí come o quê? Porque daí quando você vai ver todo produtinho embalado que você come é ultraprocessado, mas aí come o quê? Aí come arroz, feijão, legumes, frutas, bolo caseiro, pão, assim, da padaria, né? A gente pode comer de tudo um pouco, inclusive doce, inclusive fritura, inclusive... coisas que são condenadas hoje pelo pessoal mais fitness, assim. Que tem digamos assim, um entendimento atrasado da nutrição, né? Hoje o que a nutrição diz, o que todas as dietas de todos os países em que a população tem uma saúde melhor, o que elas têm em comum é que a alimentação é baseada em comida de verdade.